Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso curso de UML 2.0. Estamos na aula de tipos de relacionamentos. Nesta aula aqui a gente vai entender o conceito de associação. A gente vai entender para que ele serve e como é que ele funciona. Nós vamos entender aqui o exemplo prático, aplicado na UML, e também a gente vai ver alguns exemplos também tirando um pouquinho da UML para a gente entender o conceito. Bora lá então entender esses conceitos? Então aqui a gente já tem aqui os slides prontos, como de costume, introdução à engenharia de software, e aqui a gente vai entender então os tipos de relacionamentos. Estamos aqui no método de associação. Se a gente entender os tipos de relacionamentos que existem dentro da UML, nós temos três. O primeiro deles e o mais simples, o tipo de associação mais fraco dentro da UML, nós temos a associação. Depois disso, nós temos um relacionamento um pouquinho mais forte, que a gente vai ver isso em vídeo, que é a agregação. E depois nós temos um outro tipo que é mais forte ainda, que é a agregação de composição ou por composição. Existem essas duas nomenclaturas que a gente está habituado em usar. Neste vídeo aqui a gente vai focar apenas no associação. E a gente vai ter uma aula falando só sobre agregação simples e agregação por composição. Tá bom? Então bora lá entender então esse associação. Conceito de associação de uma forma geral, gente. Associação é um tipo de relacionamento entre objetos ou classes que compartilham informações entre si e ajudam na execução de processos feitos por um sistema. Então, quando a gente está falando de uma associação simples, uma associação, é quando a gente está falando que os objetos eles estão se relacionando, trocando informações entre eles e eles auxiliam na execução. Então, a gente vai ter um exemplo, a gente colocasse aqui um exemplo de até mesmo de um login. Então, quando você está tentando fazer um login no sistema, acessando aí o aplicativo do teu banco, acessando a tua rede social, onde você coloca o teu usuário e a tua senha, e você clica em login, você está fazendo uma associação entre os dados e também a tua página de login. Então, quando você acontece aquela troca, você está fazendo uma associação simples. E aí, se a credencial, os dados estiverem corretos, você vai executar o processo da forma correta. Então, esse é o contexto de uma associação, é assim que funciona. Então, vamos ver aqui um exemplo um pouco mais prático, trazendo aqui para o mundo da UML, para a gente entender como fica essa representação gráfica desse conceito. Bom, basicamente nós temos dois conceitos aqui. Então nós temos a classe, na verdade temos duas classes. Nós temos aqui a classe A, que possui um atributo chamado atributo A, que é do tipo string. Temos uma segunda classe que se chama classe B, que tem um atributo chamado atributo B, que também possui o tipo string. Essas duas classes elas possuem uma linha reta entre elas que indica associação. Então, quando eu quero representar a representação de associação, eu crio uma linha reta entre uma classe e outra, ou entre objetos, e aí eu indico que esses objetos eles possuem uma associação, eles estão associados de uma forma mais simples. Então, é assim que funciona. Agora aqui a gente pegando um exemplo um pouco mais prático de execução mesmo, nós temos aqui outra classe que se chama aluno, que possui um atributo sala, que é do tipo string. Temos uma outra classe que se chama professor, que tem um atributo sala, que também é do tipo string. E você percebe que entre essas duas classes possui uma linha reta entre elas. Existe uma terceira classe que possui aula, que é do nome aula, que possui um atributo chamado string e também possui um atributo chamado professor. Quando nós temos o aluno associado ao professor, gera-se um terceiro objeto ou uma terceira classe que se chama aula. E essa aula, que é esse objeto que foi gerado, ele fica associado entre o aluno e o professor. Então perceba que a representação gráfica, neste caso, a gente tem ali a aula entre os dois tipos de objetos. E aí poderia ter outros tipos de relacionamento, outros tipos de objetos que poderiam ser gerados. Neste exemplo aqui, temos apenas um, mas não tem limitação para isso. A representação gráfica seria desta forma. Nós temos aqui um outro exemplo falando de associação simples ainda. Nós temos aqui uma classe chamada cliente, que possui três atributos, um chamado cliente também, o outro nome e o outro e-mail.
Os três são do tipo string. Nós temos uma outra classe chamada login, que possui dois atributos, cliente, que é do tipo string, e login, que é do tipo booleano. Perceba, né, como nós já vimos anteriormente, entre as duas classes possui uma linha reta, indicando que possui ali uma associação simples. Tá bom? Uma coisa que vale a gente reforçar e para deixar claro, que quando nós estamos falando de associação, indica que os atributos, os objetos e também as classes, elas apenas estão associadas, mas elas não dependem das outras classes. Então, é um relacionamento mais fraco. Então, indica o quê? Voltar aqui no outro exemplo, o aluno, se a gente desassociar ele, ele continua sendo um aluno. Se a gente pega o professor e desassocia dessa associação, ele continua sendo um professor. Se nós pegarmos a aula, se a gente desassociar, a gente até consegue falar que a aula ela continua sendo uma aula, só que a gente tem uma certa dependência neste caso. A gente precisa que para a aula existir, nós vamos precisar de um professor e de um aluno, porque existe esse relacionamento, porque através desse tipo de relacionamento gerou-se o terceiro objeto. Então houve ali uma necessidade, mas quando a gente, porque é uma necessidade de associação. Quando eu associei o aluno com o professor, a gente gerou uma aula. Isso pode acontecer, mas para você perceber se associação simples, você sempre desassocia. Se você desassociar um objeto ou uma classe e ele continuar existindo, é porque ele é um tipo de associação simples. Então esse aqui é o primeiro item dos tipos de relacionamentos que nós temos dentro da UML. Eu espero que você tenha entendido esse conceito de associação. Tentei fazer alguns exemplos simples e bem objetivos aqui para ficar mais claro o entendimento. Espero que tenham gostado. Não deixa de enviar esse vídeo aqui para o amigo da faculdade, compartilhar. E se isso te ajudou de alguma forma, não deixa de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar um comentário para que outras pessoas possam também conhecer o conteúdo todo aqui do nosso trabalho aqui no YouTube. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!